Estamos de volta para a última parte do nosso Moçambique Terra de Oportunidades de hoje. Estamos a debruçar-nos sobre a educação agrária que se faz no nosso país, ou a educação para o setor agrário, se calhar. Ainda há muito para ser partilhado, mas vamos, como vocês também já sabem, vamos rodar o comentário do Dr. Hélder Muteia, ele que é neste momento representante da FAO em Lisboa, sobre o papel dos extensionistas. Vamos ver? O extensionista é um agente da mudança no meio rural. Ele tem a responsabilidade de estabelecer a ponte entre o agricultor e os cientistas dos centros de investigação. Também tem a responsabilidade de estabelecer a ponte entre o campo, que é a plataforma de produção, e a cidade, que é a plataforma de consumo. O extensionista é também um formador, um educador, um promotor de mudança, para que o agricultor saia da condição de agricultura de subsistência para uma agricultura mais desenvolvida, mais rentável e mais virada para o mercado. Um bom extensionista deve ter a capacidade de dialogar com o agricultor para compreender os seus problemas, as suas preocupações no campo da produção e também ter a capacidade de dialogar com os cientistas, os investigadores, por forma a comunicar essas preocupações. Uma vez tenha as respostas, os pacotes tecnológicos, deve ter a capacidade de voltar ao agricultor e explicar como a tecnologia deve ser aplicada, as suas vantagens e desvantagens. O extensionista é também um consultor econômico. Ele dá dicas sobre como proceder o processo de comercialização dos produtos, como estabelecer o equilíbrio entre produtos para consumo próprio e outros para comercialização, como garantir a qualidade dos produtos, como semear, como plantar, como transportar, como armazenar e como, finalmente, proceder à venda desses produtos. Aos olhos do agricultor, o extensionista é uma pessoa informada, uma pessoa esclarecida. E é por isso que ajuda o agricultor não apenas com os aspectos ligados à sua produção, mas também com aspectos sociais. Quando alguém está doente, quando é preciso decidir sobre o futuro de uma criança, o extensionista tem sempre o privilégio de opinião. E é por isso que o extensionista não deve ficar isolado. Deve ter um sistema que o apoia, deve ter um sistema logístico e também um sistema que garanta a sua formação, não apenas relativamente aos aspectos tecnológicos, mas também relativamente a aspectos de cultura geral que são fundamentais. Temos todos consciência que um sistema de extensão é caro, custa dinheiro, mas também temos consciência de que um bom sistema de extensão agrícola é importante e pode dar muitos ganhos, muitas vantagens. Em Moçambique, nós temos uma boa base e que podemos melhorar essa base, podemos expandi-la, reformulá-la, rejuvenescê-la e fazer com que o sistema de extensão cumpra o seu ideal. O país precisa e os camponeses merecem. Muito bem, muito obrigada mais uma vez, Dr. Hélder Muteia, o seu comentário sobre a importância dos extensionistas para a formação agrária em Moçambique, o apoio àquele que trabalha a terra. Agradecemos. Não sei se querem tecer alguma consideração, fazer algum comentário, acrescentar algo. Se não, passamos às nossas prioridades, que foi o que deixámos no bloco anterior. Quais são as prioridades? O que é que vocês acham? Quais são as prioridades educativas na vossa área, nesta área do setor agrário? Bom,
O desafio no nosso país é aumentar a produção, a produtividade, aumentar a produção de comida, a produção de alimentos. Nós temos um país com muitas oportunidades, como é Moçambique, terra de oportunidades, mas oportunidades não bastam, temos que realizar essas oportunidades. E os nossos graduados nas nossas universidades, nas nossas escolas técnicas, têm que ter capacidade de transformar essas oportunidades em bens, em alimentos, em fibra, em energia. Então, o que eu acho ser prioritário neste momento é que as pessoas que entram e o sistema todo se transforme, se transfigure de tal maneira a partilhar conhecimentos práticos para que as pessoas possam sair com formação sólida para poderem saber manejar, como o Muteia dizia, saber ser capaz de saber quando é que se semeia, quando é que se planta, quando é que se colhe. Quer dizer, o conhecimento tecnológico, mas não só. Há a parte da parte económica, social, que é necessário incorporar nos nossos graduados. Grande parte dos nossos graduados de gestão, sim, economia e gestão, a grande parte dos nossos graduados sai. Eu não sei se a Universidade de São Tomás tem. Não sei se a Universidade de São Tomás tem algum campo de experimentação, se tem tratores. Mas grande parte, aqui a nossa maior universidade, a Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal, por exemplo, por muito tempo só tinha umas areias aqui perto da vossa estação televisiva, na São Marchido. Verdade. E não tem Foi ali onde me formei. Foi lá onde se formou, não é? Os estudantes saem sem canteirozinho. Os estudantes saem sem saber, não sei se sabe manipular trator, ou charrua para tração animal. Na de Mixinga eles aprendem isso. As pessoas aprendem a fazer isso na prática. Então é necessário que nós estamos a dizer, por exemplo, que o extensionista que sai da escola agrária, do ensino médio, tem que ensinar o produtor. Infelizmente, muitas vezes, esses produtores sabem mais do que aqueles que dizem que estão a ensinar. Exatamente. Então, temos de ser capazes de enfrentar esta situação com realismo e transformá-la. Nenhum médico sai da faculdade, mesmo na nossa universidade, sem ter estagiado, sem ter operado, sem ter aprendido. Como é que nós graduamos agrónomos, veterinários, sem serem capazes de fazer isso? E ainda assim piorou muito o currículo lá, porque eu sou do tempo da Faculdade de Medicina, no segundo ano, tínhamos que fazer o curso de enfermagem, por exemplo, para aprender ali o beabá da coisa. Hoje em dia a formação é menos prática, é menos técnica. É muito mais teórica. Eu quero acreditar... Fale-me da sua experiência e da sua faculdade. Tem um centro onde está? Ok, ótimo. Nós temos um campo experimental onde desenvolvemos algumas práticas agrícolas. Temos lá tratores, temos lá charrua. A faculdade toda agora está por detrás do Hospital Psiquiátrico de Inflene. Para quem vai a Congolote, temos um campus de 75 hectares. E o nosso campo experimental está ao longo do rio Mulaúze. Então, dá para experimentar várias coisas. A gente tem feito lá alguns ensaios, mas não é suficiente. Os estudantes reclamam, eu sei. E, por acaso, sou responsável pelas aulas práticas de todos os estudantes da faculdade. E sinto neles muito mais expectativas do que aquilo que eles realmente encontram. Eles têm sempre mais expectativas. Pode ser dali, conduzir o trator, lavrar, sechar. E não são suficientes as aulas práticas. E eu, como disse o doutor antes, na Universidade Eduardo Mondlane, nem sequer tive uma aula de condução de trator. Exato. Eu tive que aprender. Logo que cheguei à Faculdade da Agricultura, temos lá um técnico, pedi a ele que me ensinasse a conduzir trator, para eu poder ensinar alguns estudantes. E não é conduzir, é lavrar. É lavrar, certamente. Porque conduzir acho que qualquer uma agora tem ali acoplar a charrua e tudo mais. Bom, em termos de prioridade, o doutor tem razão. É preciso investir muito na tecnologia. Moçambique é dos países que, eu diria, a nível mundial, enfrenta o problema de baixa produtividade. Não é possível, não é concebível falarmos de a agricultura ser a base da economia, quando a produtividade, por exemplo, do milho, estamos a falar de 1.100 quilos de milho por hectare. Se formos a países como os Estados Unidos, a China, que claramente são países muito desenvolvidos, estamos a falar de 7, 10 a 11 toneladas por hectare. Aqui perto, no Malau,
eles investiram muito nos fertilizantes e a produtividade subiu para aquilo que era. E nós estávamos muito em cima em relação ao Malau, mas porque eles investiram muito no setor de fertilizantes e outras tecnologias, eles agora tiram por aí 3, 4 toneladas por hectare. Então é preciso investir primeiro nas tecnologias, mas também na capacitação e incentivo dos formadores, neste caso dos docentes, certo, do quadro e começar logo pequenino, como dizia o doutor Rafael Oien, dizia-nos que nos Estados Unidos isso começa-se logo de pequenino, não é? Mas para a nossa realidade às vezes não é assim tão fácil, porque vai ver que quase tudo que nós temos é a base de doações, não é? Mas eu acho que nós estamos a falar dos currículos, e se os currículos logo no primário forem aliciantes também para o pai daquelas crianças, se calhar haveria muito menos desistência escolar, por exemplo. Bom, isto está tanto para mangas, afinal de contas, o nosso tema de educação agrária dava para mais um programa só para discutirmos isso, porque no fundo está tudo correlacionado. Quero agradecer muito o contributo, a presença dos nossos convidados em estúdio, no caso do Dr. Rafael Oien. Muito obrigado, sei que foi pouco, mas infelizmente não temos muito mais tempo. Não é que a agricultura não mereça, não é que... Nem falamos de segurança alimentar, agora o Ministério da Segurança Alimentar, exatamente, que é uma contribuição importante. Também a interação público-privada, porque é uma crise que enfrentamos, não é? Nós, por exemplo, não temos acesso ao investimento que o setor público tem. Se nós buscamos algum financiamento, é necessário nos acoplarmos ao setor público. Estou certa que a equipe de produção vai tomar nota e que, com certeza absoluta, a gente vai precisar de continuar e fazer mais um programa só para debatermos exatamente isso. Ótimo. Esses 2 pontos que eu acho que concordo convosco que são fundamentais. Bom, se você também quiser contribuir para o nosso futuro programa sobre o setor agrário, não se esqueça que o nosso endereço de e-mail é o terradoportunidades@miramar.co.mz. Nós vamos terminar mais um programa sobre as oportunidades que a terra moçambicana tem para oferecer a quem se arrisca no agronegócio. Esperamos que tenha aprendido alguma coisa com os meus convidados de hoje e espero que partilhe também esse aprendizado. Antes de terminarmos, não se esqueça que no nosso Minuto de Nutrição hoje vamos ter uma coisa que todos nós gostamos, ou quase todos, ou a maioria, o amendoim. No Minuto de Nutrição vamos falar do amendoim. Nós voltamos para a semana com mais um tema que mostra as oportunidades que Moçambique tem para oferecer a quem gosta e quer trabalhar no setor agrícola. Até lá. O amendoim faz parte da dieta alimentar dos moçambicanos e encontra-se em qualquer ponto do nosso país. Ajuda a emagrecer se for consumido em quantidades adequadas, por conter fibras que causam a sensação de saciedade. É consumido torrado, cozido, em receitas doces e salgadas, moído ou em forma de manteiga e adicionado a alguns sumos naturais, pode diminuir o risco de doenças cardiovasculares. Rico em ácidos graxos insaturados, fonte de proteína vegetal, fibras. É fundamental no transporte e distribuição de oxigênio nas células do corpo, ajudando a combater a anemia. O amendoim faz bem à pele, pois contém micronutrientes e antioxidantes. Importa realçar que ajuda a reduzir a gordura da região abdominal por conter ômega 3 e por ser considerado um alimento de baixo índice glicêmico e na formação óssea e dental. Se está indeciso sobre como manter a forma e o coração saudável, opte por comidas feitas à base do amendoim. Dica saudável e barata.